Salve, salve, amigos do Aposentado Rico! Cá estamos para o episódio 24, pessoal. Que loucura! Que loucura, Mamberg! Que loucura! 24 episódios, hein? Começamos ontem e já estamos avançando em vários temas. Tem sido um prazer aqui, trazendo sempre temas novos. A gente vai aprendendo junto. E hoje promete ser explosivo esse episódio aqui. Nós vamos virar programa de fofoca, que nós vamos falar só de perrengue. Pelos bastidores, né? Olha... É perrengue atrás de perrengue, né? Só que assim, ó, semana passada Alexandre não estava aqui, a gente aprendeu uma técnica de apresentação de convidados. Eu assisti a gravação. Né? Então tu tá por dentro. Daniel Miller nos passou a técnica. E eu vou repassar para o Júlio, né, que é especialista nessa técnica, ele foi treinado. André gostou. Ele foi treinado pelo Daniel, inclusive, né? Júlio, apresenta nosso convidado de hoje. Não, então olha, Mamberger, Alexandre, quem nós temos hoje aqui na bancada com a gente. O cara tem 17 anos de experiência, Mamberger. Ele é formado em Direito e Contabilidade. A empresa dele já resolveu o caso de mais de 1.000 famílias, receberam lá o diagnóstico pronto, o que fazer, né, no caso da sucessão. E ele desenvolve produtos para isso. Então ninguém mais apto para falar do que ele, Maurício Ferreira aqui com nós. Grande, cara. Bem-vindo. Buenas, pessoal. Bom dia. Grande satisfação estar aqui com vocês e gratidão pelo convite, né? Vamos hoje falar de vários casos de sucessão, problemas, soluções, oportunidades. Fofoca, nós queremos perrengue. Por que não, hoje, né? Vamos lá. Como eu brinquei antes nos bastidores, nós já vimos bastante. Olha, acho que vai pegar fogo esse negócio. Não, mas falando sério agora, acho que o tema sucessão patrimonial ele tem sido bastante trabalhado por nós, né, Júlio, lá no nosso escritório. A gente tem uma parceria super legal com o Grupo Estúdio, né? Não é a nossa área de especialidade, né? E aí nós buscamos os especialistas para nos suportar nesse tema. E a gente tem feito trabalhos interessantíssimos em parceria, né? De pegando famílias que estão com uma determinada situação, como o Júlio já antecipou aqui para nós. O Maurício é especialista justamente na criação de soluções para a questão sucessória. Já participamos de eventos juntos, né, Maurício? Alguns bons eventos. Bons eventos, né? Inclusive, a gente não vai se prender muito à questão de conceituar o que é sucessão patrimonial aqui, porque a gente tem uma live maravilhosa que a gente fez, eu, tu e o Marcelo Borba. Inclusive, para quem quiser assistir, tá no nosso canal do YouTube, tá disponível aí para vocês. Mais de 1 hora respondendo uma série de questionamentos sobre sucessão. Acho que a parte conceitual, acho que a gente atende. Fizemos um debate lá na Expert em São Paulo, eu e você, lá com a Juliana, falando um pouco mais de instrumentos tipo seguros para benefícios, né? Comparativos, bem legal. Então acho que também está disponível no YouTube para vocês. Então a gente quer hoje trabalhar um pouco mais chão de fábrica, que eu digo, legal, né? Que eu imagino que a questão sucessória, ela, em primeiro lugar, ela é mal trabalhada no Brasil, né? Sem dúvida. Começa pela questão patrimonial, que nós até nos bastidores aqui falávamos, tem 3% das pessoas hoje tem um planejamento financeiro, né? O que dirá patrimonial, né? Então são pouquíssimas famílias hoje que têm essa preocupação no seu dia a dia. E quando a gente começa a estudar caso a caso, tem caído muitos exemplos lá no nosso escritório. E eu imagino no escritório de vocês, né, 1.800 famílias já resolvidas, mais de 6.000 famílias atendidas, né? Então deve ter tudo que é tipo de formatação familiar, empresarial para resolver. E a nossa ideia hoje aqui é justamente essa, é tentar entender um pouco dessas dificuldades, né? E trazer exemplos, né? Trazer soluções, porque eu imagino que por mais difícil que seja o problema, tem solução. Sempre tem. Né? Desde que... Em tempo, né? Antes. É o que a gente fala lá no escritório, a gente brinca com o pessoal, quando vai investir na bolsa,
toma uma série de decisões erradas. E aí, perde dinheiro, toma decisões equivocadas, aí chega para nós, Momberger, Júlio, o que eu faço? Daí ele quer botar o colete à prova de balas depois de ter tomado 28 tiros. Fica difícil, né? E eu imagino que sucessão patrimonial não deva ser muito diferente do que isso, porque depois que tá feita a porcaria, né? Todo mundo acha que é cedo demais para fazer, ou que Deus vai chamar mais rápido se tiver feito. Até, André, essa tua fala me lembra de eu já contei aqui uma vez, lá no início, uma vez eu estava conversando com um jogador profissional de pôquer. E ele disse que o que mais aparece para ele, os amadores, né? Chegam para ele, olha só, eu tava jogando lá e a situação era essa. Como é que eu saio dessa? E ele diz, não tem como sair. Nesse caso aqui, já perdeu na entrada. Então ele disse, a grande vantagem, a grande diferença do profissional para o amador é que o profissional evita entrar em encrenca. Ele analisa antes e olha, minhas chances não são muito boas aqui, eu não vou entrar. E a hora que entrou, não tem saída. Não se resolve mais. Acho que na sucessão é a mesma coisa, né? Em muitos casos, sim. A gente costuma falar que nada igual ao momento de paz. Aquele momento onde as pessoas estão em acordo, com pleno gozo das suas faculdades mentais, né? Todo mundo de acordo, a empresa indo bem, os negócios prosperando. Esse é o momento mais oportuno que existe para fazer um planejamento sucessório, para organizar patrimônio, para organizar os bens e direitos de uma família, né? Mas hoje, no nosso país, ainda não existe esse nível de conscientização na grande maioria das famílias. Então, o pessoal acaba procurando quando realmente já tem um problema já instaurado ou pré-instaurado, né? E aí problemas são os mais diversos, né? É uma execução patrimonial, é uma dissolução de um casamento, é uma briga com o sócio lá e não tem mais como manter aquele negócio em conjunto, e as pessoas buscam alternativas para proteger o seu patrimônio, né? O mercado gosta muito de falar em blindagem, eu prefiro sempre falar em proteção, né? E na sucessão não é diferente. Em muitos casos a gente recebe empresários lá com seus 80, 90 anos, falar em idade é muito relativo, mas às vezes com uma saúde já comprometida e até ontem não admitiam falar em planejamento sucessório, em passar as rédeas para a próxima geração, o legado familiar e o patrimônio também. E aí eu já te lanço a primeira pergunta. A que tu atribui isso? Né? Uma vez eu conversava com o filho, na verdade ele já é CEO da companhia, o pai já foi pro conselho, só que eles não fizeram nada de sucessão ainda. E eu perguntei para ele, escuta, tem fazendas, tem empresa na indústria também, tem um patrimônio razoável, e a sucessão e tal? Tema proibido lá em casa. Daí eu, por quê? Um tabu. É tabu, e é falar de morte, e meu pai não admite falar de morte. Daí eu disse, tá, mas vocês tem noção do perrengue que vai ser isso depois? Temos. Né? Mas não tem o que fazer. Né? E morte, então, ou seja, o tabu em relação à morte, eu acho que seria um deles, né? E o outro é... para mim, passa a sensação da perenidade. O cara parece que não vai morrer nunca, né? Ele quer ter o controle até o fim, né? É uma característica, né, das famílias aí, eu acho que principalmente brasileiras, né? Por que eu falo brasileiras? Porque a gente tem alguns dados estatísticos bastante alarmantes, que menos de 30% dos negócios, não precisa ser empresa, pode ser negócio, aquele empreendedor rural, aquele empreendedor pessoa física que faz algo que deu certo, né? Geralmente isso morre com ele, tá? 70% das empresas e negócios morrem na primeira geração. Somente 30% consegue transmitir para a segunda geração. Mas tu diz morre com ele porque ele morre e aí não tem para quem deixar. E ele não consegue transmitir o legado dele. Uma empresa sólida, uma atividade rentável, que ele não preparou o sucessor em tempo, que ele não conseguiu 70%? transmitir. 70% morre. Desde mas a empresa morre? Despreparado até um filho que não quer seguir. O filho, geralmente o filho não querer seguir é falta de conhecimento e preparo prévio, né? Muitas vezes, principalmente no cenário brasileiro de profissionalização dos negócios, né? Os fundadores, os pais, patriarcas, geralmente, constituem uma atividade rentável, né? Há diversos sacrifícios, penas ou trabalho muito árduo e dão muitas opções para os seus filhos, dentre elas nenhuma de se preparar adequadamente para suceder o negócio.
Às vezes o cara tem uma indústria maravilhosa, fantástica, com clientes, rentável, com um bom faturamento, mas o filho vai lá estudar uma área de medicina, uma área de... E tá tudo certo, isso pode acontecer, mas a gente precisa cada vez mais profissionalizar os nossos sucessores para que eles tenham condições também de assumir os negócios ou de ter um caminho para assumir. Ou então preparar a venda, né? E até mesmo preparar administradores terceiros, porque daqui a um pouco meus filhos podem ter outras aptidões, outros desejos da sua vida, mas eles têm o direito da percepção dos rendimentos daquele negócio. Claro. Desde que eles possam participar de um processo de elencar novos administradores e sucessores que não precisam ser herdeiros, possivelmente, né? Mas assim, eu te diria que existe um medo da finitude humana, né? Todos nós temos o medo do dia que a gente vai vir a faltar, embora a gente tenha essa única certeza na vida, né? Mas hoje ainda é um assunto que é tabu nas famílias brasileiras, falar sobre o evento de sucessão, o evento morte, a passagem do bastão. Eu acho que se a Covid teve alguma coisa de bom, foi mostrar para as pessoas que eu não preciso estar doente, eu não preciso ser um velhinho para mim vir a faltar. Sim. Isso pode acontecer com qualquer um, né? Sim. É aleatório, né? Um evento... Aleatoriamente. Sim. Então a gente precisa cada vez mais conscientizar e preparar o público sobre esse assunto. Felizmente, nós no Grupo Estúdio, a gente vem já há bastante tempo trabalhando esses assuntos em alguns fóruns, palestras, debates, dessa conscientização. Porque, afinal de contas, quando a gente constitui um negócio, adquire um patrimônio, forma um legado, o principal objetivo é que a nossa família possa usufruir disso, né? Cabe a gente entender o momento adequado. E tu conhece alguns casos, né, André? De pessoas que sabiamente conseguiram transmitir o legado em tempo. Com certeza. E também do contrário. De pessoas que não conseguiram largar o ossinho lá. Na verdade, eu sei mais do contrário. As encrencas, né? Mas vem crescendo essa conscientização. Eu vejo que o brasileiro vem se conscientizando e vem buscando consumir esse tipo de assunto. Sim. Hoje ainda é muito mais pelos herdeiros, né? Que eles buscam esses assuntos, buscam entender. Quando conseguem previamente, muito melhor, muito mais fácil de compor a solução. Depois do fato acontecido, né, da passagem do membro, aí já ficam mais complexas as ferramentas e os custos se tornam muito onerosos. Lembra que nós, naquele debate lá em São Paulo, a gente falava da questão da diferença entre herdeiro e sucessor, né? De eventualmente tu não ter sucessores, né? E é normal. E aí você precisa criar essa alternativa, ou criar administradores, ter outros sócios, ter um modelo de partner que tu consiga precificar fácil o valor, uma participação societária para uma saída, né? É necessário criar essas alternativas. Né? Exatamente. Daí eu já queria te lançar uma questão interessante, já entrando aqui nos perrengues, né? É aí que fica legal, né? Se falar de coisa boa, não tem graça. Por exemplo, tem um patriarca, construiu um patrimônio razoável, tanto imóveis, ou empresa, dinheiro, tudo mais. Certo. Aí tem, sei lá, 2, 3, 4 filhos. E nem todos os filhos se dão tão bem. Acho que isso também é um exemplo bastante comum, aí vocês devem ter enfrentado bastante lá na empresa. Sim. Qual seria a melhor saída? Eventualmente pode ter filho que se sente injustiçado porque o filho mais velho trabalha na empresa, ganhou ações ou comprou ações, claro. Acha que alguém está sacaneando na hora de fazer a divisão. Ah, não, isso aqui é mais para ti, mais para mim. E quando vai se trabalhar a questão sucessória, eu imagino que isso é um entrave, né? Ou ao menos um entrave inicial. Né? Existem diversos desdobramentos e complicações que acontecem a partir disso, né, André? Mas eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que entender o conceito legal da sucessão, que todos os herdeiros são iguais perante a lei. Os filhos não têm nenhuma modificação. Sejam de uma união, sejam da outra, todos os filhos são iguais, né? E têm, teoricamente, o mesmo direito perante a sucessão. Agora, no exemplo que tu está trazendo, um exemplo aí de uma empresa ou de um filho que trabalha junto a um negócio, junto ao pai ou à mãe, que seja aquele sócio fundador, ele acaba tendo um direito societário, um direito de participação em cima do quinhão hereditário, que naturalmente é maior que o dos irmãos, né? Seja por ele ter conhecimento, seja por ele ter trabalhado muito tempo, dedicado mais horas da vida dele para aquele negócio. E a gente precisa necessariamente privilegiar de uma maneira diferente essa pessoa. Tá, mas se a gente não planeja, não faz antes, perante a lei vai ser igual. Cai na regra comum. Cai na regra comum. E aí eu posso ter aqueles herdeiros que não são sucessores, tendo o mesmo direito de um sucessor e, por vezes, terminando com um negócio sólido. Se eu tenho 4 filhos e só um conhece o know-how, só um conhece a minha atividade, e daqui a um pouco eu passo por um processo de inventário e coloco mais outros 3 que nunca sentaram dentro daquela empresa, não conhecem o negócio,
é a regra certa para mim quebrar uma empresa, quebrar um negócio e desconstituir um patrimônio. Portanto, é importante a gente criar um mecanismo mais profissionalizado de sucessão, onde eu dê mais poderes de administração, de gestão, para aquele que tem capacidade para tanto, que está preparado para isso como sucessor mesmo, e reservar aos herdeiros o direito de uma participação, de uma lucratividade, pelo quinhão hereditário. Tá, mas aí que entra o perrengue. O patriarca vai lá, determina isso. Tá. Certo. Só que um dos herdeiros, que ficou fora, por exemplo, da questão patrimonial de empresa, diz assim, isso aí não é justo. Né? Perante a lei, todos os filhos são iguais. E ele vai lá e, sei lá, judicializa, até antes de fazer a questão sucessória. Como é que a gente resolve isso? Essa O nosso ordenamento jurídico, o direito processual brasileiro, permite a todos o direito de demandar o judiciário, né? Sim. Seja para pedir o que quiser. Às vezes os pedidos são os mais infundados possíveis, né? E nós aqui, gaúchos do Rio Grande do Sul, a gente adora processo, a gente gosta muito de litigar, de criar processo, né? Na grande maioria dos casos, o judiciário não está preparado para resolver esse tipo de demanda. Como é que o judiciário vai saber, no dia a dia da empresa, quem é aquele cara, no dia a dia dos investimentos, quem é que vai cuidar e quem é que vai botar tudo fora, né? Sim. Então ele vai na regra comum. Ele olha simplesmente o direito de igualdade dos filhos e pode sim desconstituir um planejamento mal feito, né? E até mesmo desfazer doações e antecipações que os pais costumam fazer. Isso é um grande erro, né? Fazer doações em vida para os filhos. Porque as doações, elas podem ser trazidas ao processo de inventário, quando o patriarca, a matriarca vem a faltar, sob o pretexto de igualar as cotas hereditárias, as cotas do processo de inventário. E nesse processo, às vezes, o patriarca, a matriarca, fez uma doação há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, ela pode ser discutida num processo de inventário. Nem sempre desconstituída, mas em muitos casos discutida. Isso já é pano para manga e muita coisa. E quando a gente faz um planejamento sucessório sério, bem programado, nós temos outras ferramentas até melhores que o processo de doação. Pode ser a estruturação de participações societárias, onde os filhos entrem em condições desigualitárias, mas com a participação como sócios, né? Galgando essa participação, seja através do trabalho, de investimento próprio, de horas dedicadas ao negócio. E aí a gente começa a ter mais robustez nesse tipo de trabalho, e aí a gente se vale de alguns outros princípios do direito, como, por exemplo, que o direito não socorre quem dorme. Se eu fizer um planejamento bem feito agora, em 2023, e em 2043 o meu patriarca venha a faltar, o direito não vai socorrer quem ficou 20 anos quieto e não consentiu com o planejamento. Mas a gente já vai entrando caso a caso de cada planejamento. Sim. Aqui é interessante porque você falou uma coisa importante, né? Como é que eu entendi isso? Se eu não definir as regras, vão aplicar regras gerais para o meu caso. Gerais. Então, né? Alguém que não conhece a tua família, o teu patrimônio, vai aplicar uma regra geral. Exatamente. Regras serão aplicadas. Vão ser eu aplicadas. Posso usar as minhas ou posso ter que usar as gerais. O que me chama a atenção é que essa palavra sucessão, primeiro que ela parece assim, coisa de milionário. Ou de mega milionários, né? Na verdade, não é que você não precisa ser mega milionário, mas tem que ter um certo patrimônio, né? Aí entra a minha pergunta, né? Claro que a gente fala de quem já tem patrimônio constituído, falou agora do caso de senhor de 80 e tantos anos que tem que dividir com os filhos, né? Agora, como é que faz? Ou é possível quem está começando ou quem está lá nos passos iniciais já começar da forma certa? Eu sei que isso tem um custo, tem de tempo e de dinheiro e tal, mas como é que faz quem quer fazer a coisa certa? Como é que deve começar essa pessoa, né, que está começando agora, quer fazer da forma correta e quer definir as suas regras desde então, e essas regras vão ser aprimoradas ao longo da vida, né? Melhor cenário, né? O melhor cenário é a pessoa que já começa certo. Qualquer negócio que a gente começar certo, ele vai terminar certo. Isso é para qualquer coisa, né? Agora, é interessante... vamos lá, primeiro falando sobre valor, montante patrimonial, né? E desmistificando um pouco do que se pensa que planejamento sucessório é somente para grandes fortunas, grandes patrimônios, famílias abastadas. Não é isso. A partir de um patrimônio que eu tenho, eu vou falar sempre muito da parte imobilizada que está mais dentro do nosso chão, né, André? A partir de um patrimônio já é interessante eu fazer um planejamento sucessório de organização da minha sucessão para os meus herdeiros no futuro. Por quê?
porque eu deixo cair na vala comum do processo de inventário. Não vou pagar honorários advocatícios, não vou pagar custas judiciais, não vou precisar dispor, sei lá, de 20%, 30% do meu patrimônio para manter na família. E casualmente nós estamos vivendo um momento de transição interessante da reforma tributária, que é possível... A partir de 1º de janeiro a gente deve ter uma alíquota pelo menos o dobro de TCMD. Então... Estamos falando também de pagar menos impostos, né? Sem dúvida. E reter mais na família, né? Porque quando eu tenho... Às vezes a família que tem um patrimônio só, diferente da família que tem 10, quando ela perde 30% de um, ela não adquire mais um patrimônio igual. E aquele que tem mais patrimônio dói muito menos. Então eu diria que é muito mais prioritário para quem tem menos patrimônio fazer o planejamento para manter o que tem, do que aquele que tem muito. Porque aquele que tem muito até vai doer um pouquinho no bolso, mas ele não vai mudar de faixa social, ele não vai ter que deixar o poder de consumo ou de economia que ele tem. Aqui, então, uma pergunta de leigo, né? Acho que muitos que estão nos assistindo são leigos no assunto. Falou de um patrimônio. Sendo bem prático, tá falando que a pessoa, a família, no caso, né, tem a casa própria, e aí já seria colocar isso dentro de uma estrutura de sucessão, é isso? Sem dúvida, a partir de um patrimônio, de uma casa já é interessante. Isso é o quê? É montar uma empresa? Podia explicar um pouquinho como é que funciona? A ferramenta mais simples e mais objetiva que existe hoje, embora ela tenha diversos recursos e pode ser muito sofisticada, é a holding patrimonial. Dentro da estrutura de holding, eu estabeleço algumas regras de ingresso do meu patrimônio nessa estrutura, que vem a ser uma empresa com um estatuto ou com um contrato social bem desenhado, as regras de quem poderão ser meus sucessores, em quanto tempo esse patrimônio pode ou não ser vendido, como ele tem que ser administrado, quem pode usar, se as minhas noras e genros podem ser sócios ou não. Mas aqui acho que eu queria fazer uma observação que é muito comum já, nós dois já enfrentamos esses casos várias vezes lá nas parcerias que nós temos, que as famílias chegam com a holding montada, achando que fizeram sucessão e os filhos não estão nem dentro da holding. É muito comum. Muito comum. Então, o primeiro ponto é esse, tem que entender que se tu está montando a holding, pensando em sucessão, tu tem que ou estar com os filhos dentro da holding ou ter reserva de usufruto. Né? São duas ferramentas imprescindíveis, sem dúvida. E é muito comum. E aí eu digo por isso que a ferramenta da holding é uma ferramenta simples, mas que ela tem vários elementos de complexidade, e sempre recomendo pessoas que tenham expertise e realmente sejam especialistas nessa área. Porque muitas vezes a gente opta pela contabilidade do bairro, pelo advogado que é da família, que ajuda num processo de família, de cível, de consumidor, às vezes não tem uma especialidade patrimonial. E isso sim tem que ser olhado com muita atenção. A gente hoje, um carro-chefe no Grupo Estúdio é revisar planejamentos sucessórios mal feitos. O pessoal chega muito com a holding de papel, um contrato debaixo do braço, onde tem uma previsão de integralizar um imóvel, tem uma previsão de uma transferência societária que nunca se realizou. E alguém recebeu para fazer um planejamento e quando a pessoa mais precisa, não entra em vigor, não consegue transmitir patrimônio, legado e nem fazer uma sucessão econômica. Então, acho que já uma regra que a gente pode concluir aqui tem ao menos um patrimônio, já estaria tem benefício, elencado para... Não necessariamente tu precisa fazer via holding, né? Por exemplo, tem uma casa e se tu tem, por exemplo, 2 filhos, os 2 se dão bem, vai lá, faz uma reserva de usufruto para eles da casa. Dizer, o testamento, nesse caso, pode ser usado. O testamento ele tem só uma questão bastante interessante, que o testamento tu consegue fazer ele de 50% do teu patrimônio, né? Até 50% tu consegue testamentar. Os outros 50% eles necessariamente precisam cair na regra de inventário normal. Dos herdeiros legais. E o legais, testamento, ele somente diz para quem fica. Ele não deixa de passar no processo de inventário. E mais, o testamento obriga que o inventário seja judicial. Eu não posso fazer um inventário extrajudicial na via administrativa. Esse é o principal ponto. Com um testamento. E quando eu caio na via judicial, tem uma morosidade, uma complexidade, um regramento mais enrobustecido. Que às vezes acaba complicando e onerando mais a família, né? Claro. Aquele inventário que seria rápido, objetivo e mais barato, passa para a complexidade do judiciário, porque ele vai ter que, inclusive, entender se aquele testamento foi feito com os requisitos legais corretos ou se teve algum óbice. Às vezes fez há muito tempo atrás, mudou a lei... Né? Isso também tem que ser atualizado. Pode ter acontecido diversas situações, como pode ter beneficiado indevidamente algum filho a mais que o outro. E aí tudo invalida. O testador, a pessoa que testamentou, que concede testamento, poderia estar coagido ou sob pressão.
Acontece muito dos filhos questionarem e dizer, mas o pai foi morar contigo na tua casa, tu cuidou dele, tu coagiu ele a assinar esse testamento em teu benefício, né? Que seria a segunda esposa. E aí a gente entra em discussão. Pode também ser a segunda esposa. E aí a gente entra em discussão judicial do processo, do inventário para depois, do testamento, perdão, para depois entrar no inventário. Não tem mais então, às vezes a gente quer resolver com o testamento, às vezes pode complicar. Então, só esses cuidados são importantes, né? Agora, claro, a holding hoje, ela vem cada vez mais sendo conhecida de contadores, de advogados, né? Então, ela vem se simplificando essa ferramenta. Desde 2002, quando a gente teve a última mudança do Código Civil, essa ferramenta se democratizou muito. Então, a gente já tem aí 21 anos, né? Onde a ferramenta está sendo bastante difundida e bastante utilizada. E no cenário brasileiro, aí falando de valor de patrimônio, a gente tem aí desde 97, 98, os valores dos imóveis subindo estratosfericamente, né? A gente chega a ter ali apartamentos em Copacabana que tem o mesmo valor de um palacete, de um castelo em Paris. Pesquisem que vocês vão encontrar isso. E as terras rurais também se valorizando muito. Então, é bem comum eu pegar uma declaração de imposto de renda de uma família, de um empresário, de um patriarca, que tem um imóvel lá registrado por 100 mil reais, e quando eu vou fazer uma avaliação ao valor presente, já vale 10 milhões de reais. E toda essa variação que acontece é tributada no imposto de doação ou causa-morte. Ou seja, se eu quero doar para meu filho, vou pagar essa diferença inteira de tributação. Ou se eu não fizer nada e deixar que os filhos que se virem, como alguns falam por aí, né? O filho vai pagar imposto sobre os 10 milhões, que é o valor de mercado. E aí não tem esse dinheiro, Maurício. E o mais comum é não ter. E no processo sucessório, eu consigo ilidir, porque eu caio na regra lá do regulamento de imposto de renda que me permite transmitir o patrimônio para minha própria holding pelo valor venal, ou seja, o valor escritural que eu tinha lá na época que eu coloquei. Certo? E a família geralmente não tem liquidez para fazer isso. Pois é, e aí não tem. Não tem liquidez. Chega a fazer até empréstimo. Aí aqueles processos de inventário que duram 10 anos, que ninguém quer tirar dinheiro do bolso porque é do coletivo. Eu não vou botar dinheiro porque meu irmão também não botou, né? Cada um tem as suas prioridades. Aí o que é o mais comum de acontecer? Aquele especulador de mercado vê que essa família tem alguns imóveis lá em processo de inventário. Não, só um pouquinho. Quanto que vale esse imóvel? Vale 1 milhão. Não, eu te dou 300 mil porque está em inventário. Se forçam a vender um patrimônio, dilapidando o patrimônio da família para conseguir quitar um processo de inventário e desembaraçar o resto. Aí aquilo que todo mundo aceita, vamos perder um pouco aqui, ninguém tira dinheiro do bolso. Pelo contrário, estão perdendo. Quem mais perdeu é aquele que formou o patrimônio, iria deixar um legado para a família e não conseguiu se comunicar em tempo, pelo medo de perder as rédeas do seu próprio patrimônio, pelo medo de ter que pedir bênção aos filhos. E hoje, no processo sucessório, a gente não precisa mais disso, né? Tu falaste na ferramenta do usufruto, né? O usufruto é fantástico. O patriarca, o matriarca se mantém na gestão, no poder, recebe os recursos financeiros, dividendos, e os filhos, no futuro, têm o direito de propriedade. Já está pronto, né? 100%. É só dar baixa. Deixar a palavra comigo, eu engata primeiro. E o usufruto tu precisa deixar especificado ali as pessoas também que terão direito. E tem que ser herdeiros legais também uma parte? Não precisa. Não precisa. Olha que interessante. O usufruto, a gente reserva o usufruto, geralmente, para os patriarcas, para que eles continuem com o poder de administração, poder político, né? Administração, comprar, vender, percepção de resultados. E a nua propriedade, o direito registral de ter o nome na propriedade daqueles bens, a gente geralmente transfere para os filhos, né? Então, de maneira que eles antecipam os direitos de propriedade, mas não têm direito político, não usufruem disso. E os pais ficam como usufrutuários vitalícios. Isso nos imóveis. Mas, por exemplo, na empresa, aí eu tenho que montar a holding patrimonial e botar os filhos com usufruto na holding, né? Geralmente a holding, a gente faz usufruto da holding. A gente coloca os imóveis dentro da holding. Entendi. E a gestão das cotas da holding, eu crio uma ferramenta de usufruto que fica nos patriarcas. E a gestão patrimonial dentro da holding, os filhos com a nova propriedade de cotas. Uma coisa que acontece muito, Maurício, até pela evolução da nossa sociedade, né? Há um tempo atrás, as pessoas ficavam casadas por muito tempo, muitas vezes até não se separavam, tinham sérios problemas de relacionamento, mas morriam juntos, né? E eu estava dando uma olhada nas estatísticas de separação, é quase meio a meio atual hoje no Brasil, né? Então hoje existem formações familiares das mais diversas, o cara no segundo casamento, com o filho no primeiro, filho no segundo, a esposa já casou também com outra pessoa, já tem filho, então tem filho, tem ordenamento emaranhado de filhos, e muitas vezes são sócios na empresa ainda. Sim. Né? Então é uma confusão. Eu imagino que quando se tem essa formulação, se não fizer
um regramento, isso tem tudo para dar uma confusão enorme, né? E dá Eu tenho um exemplo, até falava aqui antes de nós iniciar rapidamente, um cliente que ele era casado, não era casado na verdade, ele vivia com a mulher, tinha filhos, mas não tinha nada assinado. Então ele cai lá no Inventário normal. Como é que se diz? Comunhão parcial de estável, bens, né? Ele tem uma união estável de fato, não de direito, e cai na regra de comunhão parcial de bens. E aí aconteceu um evento de liquidez na empresa da família, o pai acabou antecipando a distribuição para os filhos, tudo mais, e eles vieram a se separar. E ele tinha um patrimônio considerável, grande, né? Só que, para sorte dele, a mulher era honestíssima, né? E disse, olha, eu preciso de algo que me deixe um pouco mais tranquilo. Ele pegou, montou um fundo, que esse fundo, com os dividendos do fundo, cobriam 100% dos custos mensais, continuava bancando filhos, esse tipo de coisa, assinaram o acordo e deu tudo certo. Quando ele começou a se relacionar com uma segunda pessoa, o advogado já orientou a fazer um acordo pré-nupcial com regra de saída da segunda esposa. Né? Ele foi lá e fez. O casamento durou 9 meses. Casamento relâmpago. Ele foi lá, pagou a indenização que estava no contrato pré-nupcial, deu tudo certo, e depois ele voltou a se relacionar com a mesma mulher sem papel assinado nenhum. É uma confusão, né? Acontecem os mais variados casos, né, André? E tu falaste um pouco de complexidade empresarial, irmãos, família, né? As regras de planejamento sucessório e proteção patrimonial, quando a gente implementa, elas têm uma eficácia altíssima. Agora, eu sempre gosto de trabalhos que tenham um comprometimento das pessoas, que todos possam ter participação e ter voz ativa na construção desse planejamento. Porque senão a gente vai desembocar mais ali na frente, novamente no judiciário, quando a gente faz alguma coisa impositiva. E aí a importância de trabalhar regras de governança corporativa nas empresas, criar os conselhos e protocolos familiares, para que a gente separe a um lado aquilo que é direito de propriedade e aquilo que são os relacionamentos familiares, né? Para que a gente consiga desenhar muito bem, né? Isso eu acho que tocaste num ponto chave aqui, que é principalmente para quem tem empresa, né? Que eu acho que acontece casos desses... Imagina, o patriarca tem lá 4, 5 filhos diferentes. Cada um tem uma formação familiar, né? Um já está separado uma vez, o outro já está no 3º casamento, o outro mantém o 1º casamento, Sim. O outro tem filho de 2 casamentos diferentes, e aí eles ainda não herdaram o patrimônio, né? Se tu não tem um regramento na empresa, isso depois eu imagino que dá uma confusão inacreditável. Um estresse grande e, sobretudo, com essas bases de formação que tu falaste muito bem, né? Porque, por mais que os filhos, às vezes, venham do mesmo casamento, e nem sempre vêm, né? Mesmo quando vêm do mesmo casamento, eles têm bases de formação e de entendimento um pouco diferentes um do outro, de como lidar com dinheiro, de como lidar com pessoas, de como lidar com patrimônio. Isso é muito comum. Perfeito. Agora, isso se agrava bastante na medida que ele venha contrair uma união, quando ele venha casar e ter um relacionamento. Porque aquela outra esposa vem com uma outra cultura completamente diferente. Teve um caso público que foi do Gugu, né? Que foi bem nesse sentido. Tinha uma mulher lá que disse que estava atualmente com ele, daí a outra já tinha 3 filhos que diz que tem todo o direito. Tem um até que diz que ele era homossexual e veio lá querer também entrar no inventário, né? Então, ele não deixou nada preparado e tinha um patrimônio gigante. E não pode se defender agora, né? E agora o que vale é a discussão judicial, né? E vai longe, né? E o judiciário não vai conseguir resolver isso a contento, eu tenho certeza. A gente pode assistir esse episódio novo daqui a 5 ou 10 anos, a resposta não vai ser satisfatória. Existem diversos cases ao longo do país aqui que se enrolam por anos, né? Por quê? Porque a verdade está fracionada, que alguns testes de DNA vão poder comprovar algumas coisas. E agora os relacionamentos extraconjugais, que são coisas mais subjetivas e mais difíceis de comprovar, e que hoje o nosso ordenamento regulamenta como uniões verdadeiras, né? O que no passado o concubinato, né, as amantes, né, mais comum era a mulher ser amante, né? A legislação não albergava, hoje alberga. Dá direitos, inclusive, iguais na maioria dos casos, né? Então, hoje se desdobra uma série... Sem dúvida. Se ela conseguir... A família tem uma relação familiar perante a sociedade, ok. O patriarca ou a matriarca tem um amante.
E esse amante tem direito? O que acontece é o seguinte, né? Às vezes, né, a gente pegava antes o caso do caminhoneiro, pra dar risada, né? Hoje em dia não é só o caminhoneiro, né? Eu já atendi alguns empresários, né? Que tem uma família eventualmente no Rio Grande do Sul, daqui a um pouco tem outra no Mato Grosso, outra na Bahia. Isso acontece. E aí, uma família já dá um trabalho. Quem que é esses caras têm um coração forte, né? Para fortes emoções, né? E uma capacidade de simular situações que não dá para entender, né? Mas tudo bem, esse é um outro capítulo, né? O André ficou preocupado, né? Não, mas aí, o André... Tô brincando, Raquel. Eu ia fazer essa brincadeira, mas eu fiquei quieto, né? Assustado. Mas aí o que acontece é o seguinte, André, e aí saber quem é amante de quem, se é só o princípio de anterioridade, porque às vezes as famílias são antigas, né? Às vezes as famílias já têm 10, 15, 20 anos de constituição, né? E vão se conhecer no momento do velório. E aí o judiciário tem que resolver esse tipo de coisa. Como é que ele vai destratar aquela família e dizer, não, essa família é ilegítima porque essa se constituiu primeiro? Não consegue fazer isso. Acaba tendo que reconhecer direitos iguais, porque primeiro que os filhos têm o mesmo direito igualitário. E daqui um pouco companheiras que estão junto com o cara lá 10, 15, 20 anos. O que o judiciário vai ter que fazer? Vai ter que entregar direitos, vai ter que fracionar benefícios e fracionar patrimônios, né? Agora... Então, assim, eticamente não vai ser reconhecido como a esposa legítima, mas de direito vai ser reconhecido como titular de direitos, tanto quanto. Olha só mas que isso encerra no patriarca. Não, isso encerra no patriarca. Tá. Agora, o patrimônio da família responde em conjunto, entendeu? Daqui a pouco ele constituiu o patrimônio mais denso lá, com a primeira família ou com a segunda família. As outras vão partilhar desse Mas desse pode benefício acontecer, econômico. por exemplo, agora eu vou sofisticar a pergunta aqui. Vamos lá. Digamos que a família a original, né, que está casada no papel e tudo mais, os filhos progrediram. Os filhos da segunda relação podem alegar, não, vocês progrediram porque ele ajudou. E aí requerer dos filhos alguma coisa? Pode, aí é o caso da colação do inventário, né? A gente estaria analisando uma situação num processo de inventário. Aqueles filhos primeiros lá que, vamos dizer que progrediram, evoluíram economicamente por conta própria, e os de segundo relacionamento através de doações, né, incentivo do pai. Isso, se comprovado, a gente consegue trazer a colação no processo de inventário. Ou seja, eu apontar, não, tu recebeu esse terreno, essa sala, essa casa, eu quero que isso agora seja descontado do teu quinhão hereditário. Sim. Isso pode acontecer, plenamente possível. Isso acontece bastante. Não, a minha pergunta é da família ilegítima, digamos assim, requerer algo da legítima baseado na tese de que eles progrediram e eu não. Assim, o nosso direito, ele permite a gente peticionar ad infinito. O que a gente quiser peticionar, a gente peticiona. Nem sempre Agora, o judiciário levar é um pouco mais complexo. Aí depende de comprovação, né? Aí eu acho interessante, tu tá falando aqui, eu tô imaginando situações, né? Mas é aquilo lá. Claro que é bem complexo isso, né? Quando envolve mais de uma família e tal. Super mas, complexo. de novo, né? Não tenho as minhas regras definidas, eu vou estar sujeito a regras que alguém vai definir. E é um juiz que pode ter diferentes interpretações principalmente parcialidade ele pode ter, né? Ou seja, as memórias pregressas de situações semelhantes que ele viveu. A gente já tem comprovações estatísticas, por exemplo, que mulheres juízas se posicionam diferente de homens juízes para mesmos casos, né? Isso é posicionamento estatístico. E por quê? Porque o juiz, por mais que ele tenha que ter imparcialidade processual, ele tem um compromisso com as memórias, com os valores e sentimentos pregressos que ele tem. Pode ter passado por aquilo, inclusive, né? E ele pode conduzir um embasamento diferente, e para isso a gente tem lá o segundo grau de jurisdição, o tribunal para recursos e assim por diante. Mas vou deixar tu concluir. E aí me chama a atenção o seguinte, uma vez eu escutei uma frase que me chama a atenção de novo, né? Assim, ela diz assim, tu vai no banco pedir dinheiro quando tu não precisa. Porque se for pedir dinheiro quando precisa, é o pior cenário. Pega essa situação onde existe uma outra família, ou mesmo que não existisse uma outra família, não tem regra definida. Depois que morreu o patriarca ou matriarca, os ânimos devem estar exaltados também. Todos a flor da pele. Né? Eu brinco, eu digo assim, se tu não te dá bem com a tua mulher, não te separa dela. Né? Porque vai ser bem pior. Aí tu vai ver. Imagina numa situação dessas, ter que sentar duas esposas, ou até irmãos e tal, e discutir. Eu preciso de mais, eu mereço mais, ou menos, ou aquilo. É uma confusão. Muito complicado. E aí, os ânimos estão exaltados, aí tu começa a querer direitos que não são devidos, né? Devidos,
O outro, não, mas eu não vou ficar com menos, porque onde já se viu isso, e aí entra um juiz ou uma juíza... As brigas de ego e aí a gente não resolve mais nada. Ou seja, não definiu as tuas regras antes, ou não foi no banco enquanto tinha dinheiro, agora vai pagar o preço... Vai pagar o juro, vai ser penalizado. É. Sem dúvida alguma. E a gente vê todos os dias isso acontecer, todos os dias. E o nosso grande dever nessa área é trazer a conscientização. Mostrar aos patriarcas, às matriarcas, aos fundadores de negócios sólidos, os benefícios e as facilidades de se planejar uma sucessão em vida. Porque deixar para depois é o pior momento. Eu posso trazer um caso real, obviamente eu não vou dizer nomes, ou... Claro, vamos lá. Tem uma situação bem interessante, uma família com bastante dinheiro, a gente está falando da casa de bi, não são vários milhões, são alguns bi, e tem um dos filhos é bastante empreendedor. Claro. Tá? E se mete em tudo que é tipo de negócio. A família começou a olhar aquilo, como o dinheiro é quase infinito dentro das proporções, tá indo tudo bem. Só que cada vez é um prejuízo. Outro prejuízo e outro prejuízo, nada que afete o patrimônio. Ainda o patrimônio. Ainda, né? Só que aconteceu uma situação agora onde ele entrou em 2 negócios bem duvidosos, onde ele está sujeito a entrar no passado da empresa, do jeito que ele entrou, e a família olhou, opa, isso aqui agora já complicou. Agora o buraco pode ser bem mais embaixo e eles não têm ideia do tamanho que é isso. Então começou um processo agora bem delicado de blindar. Eles não estão tirando o dinheiro dessa pessoa, mas estão blindando um pouco para conter os danos. Ó, não afete os outros, né? Sei lá até tantos milhões esse cara pode fazer as loucuras dele. E só que eles estão preocupados com que pode... Mas daí eles já têm holding. Eles já fizeram a sucessão? Eu acredito que sim, eu não sei os detalhes exatamente, mas a minha pergunta para ti é a seguinte. Em casos como esse, né, até já tem um patrimônio maior e tem uma das pessoas que pode fazer uma encrenca gigante lá. Claro. Como é que se faz isso? Isso, todos os dias a gente trabalha algum caso assim dentro do Grupo Estúdio. Em primeiro lugar, governança dessa família, né? Por mais que eles já tenham eventualmente já uma estrutura de holding, André, nem tudo a gente consegue precaver numa estrutura de holding, né? Por quê? Porque eu tenho variadas situações complexas e as coisas mudam. Inclusive as tendências das pessoas mudam. O que elas não faziam ontem enquanto casadas, por exemplo, podem vir a fazer quando se divorciam, né? Podem entrar em outros ciclos de risco, de investimento. Cliente, né? Foi o teu caso, né? O caso do teu cliente, né? Para trazer outras complicações. E quando a gente trabalha regras de governança, a gente olha para aquilo que é da família, aquilo que é patrimônio consolidado e aquilo que é dos negócios e que é necessário para novos investimentos ou para manter os empreendimentos que já existem. E a gente cria, em primeiro lugar, uma separação bem objetiva desses 2 campos. Aquilo que é investimento de coisas novas e aquilo que é um lastro, colchão econômico, o porto seguro que todos têm para onde voltar. E nisso a gente não pode mexer, ou para mexer tem que ter regras muito específicas, né? E no direito a gente chama essas pessoas que gastam desordenadamente ou que gastam aquilo que é da herança da família de perdulários, né? Aquele filho perdulário, que acaba colocando fora. Nesse caso, acho que não é nem perdulário, é voluntarioso, né? É vontade de empreender e muitas vezes aventureiro, e às vezes talvez, colocando em risco, né? E às vezes colocando em risco. Ele faz isso com a melhor das intenções, mas... Nem sempre dá certo. E é parte do empreendimento, não dar certo. A maioria dos empreendedores de sucesso fez muita coisa que não deu certo. Mas precisa ter a consciência de preservar aquilo que é do núcleo familiar e aquilo que vai garantir a manutenção dele até para o futuro. Exatamente. Só um parênteses, a tua pergunta foi boa, André, mas essa família, ela não quer podar essa pessoa. Quer proteger, que continue empreendendo. Quer controlar o risco. Ela quer assim, ó, ok, a tua caixinha tá ali. Vai até aqui. Não estraga a nossa. O teu orçamento é esse. Né? Quase isso, né? Como é que eles enxergam? Empreendedorismo está na veia da família e eles vêm, daqui um pouquinho o cara dá uma acertada. O problema aqui, Alexandre... Só que eles querem o problema proteger. aqui, Alexandre, respaldar, quando tu não faz a investigação correta, por exemplo, quando tu vai entrar num negócio que já está em andamento e esse negócio tem um passivo alto, seja qual for o passivo, então tu tá fazendo uma análise errada desse negócio, né? Aí que eles levaram um susto, né? Opa, nunca foi a esse ponto. Exatamente. Sempre foi uma coisa contida. E aí não é nem uma questão da caixinha. Você pode dizer, vai até aqui.
Se o cara entra num negócio desse sem ter feito a análise correta, ele vai ultrapassar a caixinha inevitavelmente. E vai ter problema. E vai ter problemas, né? Então, essa caixa é bastante grande, mas ela começa a ficar pequena quando acontece isso, né? E daqui um pouco os riscos que ele toma podem passar a aumentar, e por dentro de uma regra de governança clara, no planejamento patrimonial, a gente consegue inclusive precaver esse tipo de problema e às vezes isolar com algumas ferramentas de convívio, como por exemplo que essa pessoa não seja o administrador, ou que não seja o administrador financeiro, ou que precise de alguns oks de outras pessoas da família, né? Para dizer, olha, até aqui tu pode investir, passou disso, dá uma segurada, né? Isso é bastante importante, isso precisa ser feito. Eu acho que cabe aqui, Maurício, aquele case que uma vez tu me contou, daquela família que tinha 2 ou 3, eu acho que era, que tinham mais de uma família. Ah, né? Sim. E aí a solução que foi dada eu achei fantástica. Não sei se tu pode relatar para nós aqui. Pode sim, a gente isola um pouquinho os nomes deles aí, porque é uma família muito atuante no cenário nacional. A gente atendeu uma família do Nordeste. Momento fofoca. A gente atendeu uma família do Nordeste, né, que quando eles chegaram até nós, a demanda era por organização familiar, por regras de governança, né, organizar o estatuto deles de convivência, criar protocolos familiares, regramentos de conselho, né. Essa era a demanda inicial quando a gente chegou. Bom, tudo certo, beleza. Aí na página 2, depois que a gente estabeleceu o relacionamento comercial, a gente passou pro D+1, tá? O que vamos fazer agora, os cronogramas. Aí eu fui chamado lá pelo CEO, o irmão mais velho lá deles, né? 8 irmãos, na verdade. E ele me contou, Maurício, o que acontece é o seguinte, a minha preocupação agora é que eu tenho 2 irmãos, um tem 2 esposas simultaneamente, o outro tem 3 esposas simultaneamente. Olha! Nossa senhora. 3 esposas simultaneamente. Até então, uma não sabia da outra, agora elas passaram a saber. Como é que faz o ratinho lá? O ratinho dá E nem sei se ainda tem esse quadro, né? Enfim, fomos chamados para olhar para essa situação. E uma das esposas, né, simultâneas, já tinha notificado, inclusive, a empresa. Olha, eu vou pedir meu divórcio e vou pedir a cota capital que ele tem dentro da empresa, a ameação dessa cota aí, né? Ela ainda era casada no regime de comunhão universal de bens ainda. Era a primeira esposa dele, né? Tu chamaria de original, né, André? A original. Era a primeira, né? A standard. Desse sócio. E a preocupação do grupo é que daqui um pouco entrassem essas cunhadas para dentro da empresa de uma maneira organizadas por elas, mas desorganizadas na administração. Porque você imagina se tocar um negócio, uma empresa com pessoas profissionais, com pessoas bem qualificadas e comprometidas é difícil. Imagina com uma pessoa descomprometida e com raiva ainda de um relacionamento. Meu Deus do céu. Aí que a gente quebra o negócio e aí a gente corta a cordinha, como tu falaste, né? O alpinista lá entre 8, alguém vai ter que cortar, né? E nesse caso, o que a gente quer sempre é proteger o bem, o direito patrimonial familiar. Para que, inclusive, até os filhos desse relacionamento um dia tenham algo a receber daquele negócio, possam ser sucessores, senão vão perder a oportunidade por ali. Nesse caso, o que a gente organizou foi a exclusão destes sócios da empresa, porque eles eram fonte de risco, naturalmente. Tá? Então eles foram devidamente excluídos da empresa, foram criados os regramentos necessários para isso. E tu disse que eles concordaram com isso, porque eles concordaram porque entenderam. Nós conversamos, chamamos eles, explicamos o que deveria acontecer processualmente, contabilmente e financeiramente com o negócio deles. Eles entenderam que eles eram um risco. Mas aí sobreveio um direito familiar que eles tinham, porque aquela empresa estava na 2ª geração. Olha que interessante. Família de imigrantes, inclusive. Eles tinham direito da cota à parte, tinham direito de estar ali. Por mais que estavam sendo convidados a se retirar de uma forma de exclusão, tinham direito. O que a gente combinou foi alguns mecanismos societários que a gente chama de opção de compra, call option, onde eles ficaram com essa opção de recompra futura da participação quando se resolver essa questão matrimonial. E, inclusive, a nossa recomendação prática é que eles resguardassem os direitos patrimoniais dessas esposas, desses filhos, tá? O fato delas não entrarem na empresa, a gente não recomendar que entrasse na empresa, em nenhum momento a gente recomendou que eles desassistissem elas ou que não pagassem o que elas têm direito pela dissolução do casamento. Muito pelo contrário, a gente recomenda que o façam. O que a gente quer
quer proteger o grande núcleo familiar. Ninguém tá querendo sacanear ninguém aqui, na verdade. A gente quer proteger mecanismos. Claro, inclusive, essa empresa no futuro, passando direitos e participação para esses herdeiros, para esses filhos, pode estar até beneficiando essas esposas no futuro. A gente não sabe, lá numa terceira idade, daqui a um pouco, né? Com certeza. Então, é importante preservar aquilo que gera rendimento, riquezas e que gera economia. Eu adorei a página 2. A página 2, que a gente foi chamado assim, um caso só de prevenção. Fica tranquilo que é só prevenção, a gente só quer se vacinar. Quando foi na página 2, a gente ficou sabendo. Mas isso é interessante, né? Você falou ali de cortar a corda, né, que eu comentei nos bastidores, existe uma regra, eu não sou alpinista, tá? Então não sei, talvez você esteja falando corredor besteira. de maratona. Eu sou o máximo que eu faço nas corridinhas. Mas tem aquela história, tem 8 pendurados na corda e a corda vai ceder, né? Se não fizer nada, morrem os 8. E aí tem que, infelizmente, fazer uma opção. Nesse caso, nós estamos falando que morre alguém. Situação drástica exige uma solução drástica. Mas o que eu acho importante é preservar a galinha dos ovos de ouro, porque ela continue dando ovos, né? Senão, Senão ninguém mais come omelete, né? É verdade. As emoções estão afloradas. Imagina, esses 2 sócios ali, 2 irmãos, criaram uma situação bem complexa, porque eles envolveram 2, 3, 4, sei lá quantas mulheres, e todo mundo tem o seu direito aqui. Sem dúvida. Não dá para deixar desassistido. E deve ter filhos alguma. E confusão. Papagaio, cachorro, tudo junto. E como é que organiza essa galera toda? Com objetivos diferentes, muitos não querendo resolver, né? Como é que muitos não querem resolver, querem ter razão. Aí não se resolve nada. É o mais comum. E aí tu fica assim, bom, se eu preservar essa galinha dos ovos de ouro aqui, pode ser, e tem grande chance, de que ela continue dando frutos para sempre. Como pode ser que não, porque empreender tem disso, né? Também, mas parece ser uma empresa já consolidada, sólida, né? Bem sólida. Esse caso é um caso sólido. Então, isso acho que é mais um recado, né? Para quando as situações simples já ficam complexas quando tem que fazer a sucessão. Sim. Situações complexas, então, extrapolam os limites muitas vezes. E esse caso foi muito legal, porque depois que a gente conseguiu resolver esse problema da primeira página ali, que era um problema que estava doendo na carne deles, o medo de perder o seu negócio, a gente conseguiu implementar diversos regramentos para a entrada de novos membros da terceira geração, que já eram os filhos deles já, né? Eles já tinham preocupação, porque eles eram 8 irmãos. Sobrinhos, eles tinham mais de 24, né? Então, poxa, será que vai dar para colocar todo mundo na empresa? Naturalmente que não. Né? Então a gente foi criando regramentos bem complexos. Quem poderá entrar no futuro dessa empresa? Ser filho basta para entrar no quadro societário ou não? Né? A gente foi criando algumas regras bem importantes e aí colocando aquilo que fazia sentido para eles, como era a formação naquele determinado segmento de atuação, uma experiência pregressa em outro negócio para depois chegar ali e jamais entrar por mera indicação. É quase um processo de contratação normal. Mais rigoroso, porque a contratação normal, às vezes, eu posso estar despreocupado de quem que está entrando. Agora, quando eu estou contratando alguém da minha família, eu preciso ter um cuidado maior, porque daqui a pouco eu estou beneficiando aquela pessoa. E é mais difícil de demitir essa pessoa. Sem também, dúvida, né? eu preciso ter um regramento muito claro. Geralmente a gerência ela não pode ser subordinada ao familiar, né? A questão de salário tem que ser muito bem observada, a questão de horas complementares, bonificações, etc. Mas esse é tema para outro capítulo. E falando de situações emblemáticas, eu tive um caso num espaço relativamente recente tempo em Santa Catarina, onde a gente sugeriu o divórcio do casal. Opa! Sugerimos o divórcio do casal. E aí o pessoal brincou comigo lá, o Maurício, o Max Geringer, do Grupo Estúdio, né? Porque eu precisei, além de divorciar esse casal, precisei arbitrar uma pensão durante esse processo aí, para dar segurança para essa esposa, né? Porque, na verdade, é o seguinte, os dois tinham patrimônios bem consideráveis, oriundos das suas famílias originárias, né? Da sua ascendência, onde o marido se complicou numa série de problemas fiscais, tributários, com o core business, com o negócio dele, né? E esses problemas começaram a atingir a empresa e já estavam começando a ter um reflexo no patrimônio da esposa e, consequentemente, dos filhos, né? Então, o que a gente sugeriu? Olha, é o momento, sim, de um divórcio, né? Um divórcio litigioso, inclusive, que aconteceu, né? Onde a gente conseguiu isolar esses patrimônios. Aí, lá pelas tantas, a esposa levantou a mão. Peraí, só um pouquinho, como é que eu fico nessa, né? A gente arbitrou, inclusive, um pensionamento mensal para dar o respaldo, a garantia que ela queria ter no meio desse processo aí, até que no futuro a gente conseguisse contingenciar, resolver os problemas para que eles possam novamente assumir a união. Mas eles separaram de corpos também?
de corpos. Esse detalhe eu já não posso entrar dentro do podcast, não, porque assim, a gente sugeriu uma separação de direito, né? Sim. Aí o de corpos fica a critério deles, Mas né? teoricamente deveria Agora, também, né? se eles na mídia aparecem novamente casados, aquele divórcio pode ser invalidado, né? Então, assim, a sugestão foi um divórcio deles legal, né? E se eles juntos estiverem, pode se desfazer esse processo. Aqui Ratinho vai ficar com inveja desse nosso podcast aqui, porque tem muita coisa legal para se fazer. Aí é interessante, né, que tu vê esse assunto de sucessão, ele envolve, até tem um divórcio no meio aqui, né? Mas me chama a atenção que ele pega todos os limites. E a ideia sempre é resolver uma situação, não criar outras, né? E também não deixar que a situação... Não, depois eu resolvo, isso aí são 15, 20, 30 anos de briga, daqui a um pouco não tem mais patrimônio nenhum, não faz nem sentido brigar mais porque já o Alexandre, por exemplo, passou por um primeiro divórcio e deixou tudo para a primeira esposa. Eu costumo dizer que foi uma separação inteligente, né? Porque dela? Eu não tinha nada, então eu perdi metade de nada. Então foi mais fácil, né? De aceitar essa perda. Perder metade de nada é interessante. E eu comecei a falar no meu primeiro casamento, a minha mulher mandou uma mensagem. Agora, a gente não tá ao vivo, mas acho que ela tá captando. Conectado. Não, é a sintonia mental, né? Sintonia mental. A sinergia. Mas isso é interessante. E até usando como exemplo, foi bom trazer esse assunto, porque no momento, nós não tínhamos filhos e tal, mas no momento, a nossa empresa era em conjunto também e tal, e as emoções estavam fora do normal. Não é o momento de decidir. E nós não tínhamos nenhuma regra previamente estabelecida. E nunca pensei nisso, sabe? A maioria não pensa mesmo. Não tinha filhos e tal. E aí, é aquela história. Quando tudo tá bem, tu não te preocupa. Ninguém pensa em nada. Aí quando fica ruim... É meu bem, depois meus bens. Meus bens, né? E aí quando fica ruim, não tem mais tempo para sentar e discutir de forma racional. Aí, e no nosso caso, foi isso. Envolveu o quê? Um juiz, né? Onde o juiz arbitrou lá. Foram feitas algumas situações, foram colocadas algumas regras, alguns pagamentos, nem todos aconteceram, isso se transformou num processo maior, foi uma confusão, se resolveu, mas a muito custo emocional. Duras penas, né? Penas. Poderia ter sido resolvido mais fácil. Eu acho que só se tivéssemos definido regras anteriores. Naquele momento não tinha como ser diferente. Deixa eu aproveitar, Maurício, colocar um outro tema aqui, que é o contrário do que a gente vem falando. Eu como patriarca, excluir alguém do meu patrimônio, mesmo tendo, por lei, por exemplo, filho... vamos lá. Judicialmente a gente pode, tá? A gente pode excluir alguém do direito de herança. Pela regra normal do jogo lá, do direito de família e sucessões, eu tenho direito de excluir o meu herdeiro em algumas questões bem pontuais, né? E é algo mais grave que depende de uma comprovação processual, tá? Na grande maioria dos casos, né? Agora, eu posso beneficiar algum herdeiro mais que o outro através, por exemplo, de um testamento. Estou falando de regras simples da sucessão normal de processo de inventário. Agora, quando eu trago a minha sucessão para um ambiente corporativo, por dentro de ferramenta de holding, por dentro de um offshore, de um trust ou de outras ferramentas, eu tenho uma robustez maior para fazer isso. Sim. E outras regras do direito societário, tributário, empresarial, que me dão mais maleabilidade, mais flexibilidade. E nesses casos, é muito mais fácil excluir um herdeiro, né, dos direitos que ele teria. Agora, eu sempre recomendo que a gente respeite a cota-parte de cada herdeiro, que a gente trabalhe a sucessão adequadamente para evitar discussões futuras, né? Mas sim, por dentro de uma regra de direito societário, isso fica muito mais fácil de ser feito. E principalmente em casos assim, por exemplo, digamos eu tenha 2 filhos ou 2 filhas. Uma das filhas ou o filho se apaixona por uma pessoa que pode ser um alpinista social, um trambiqueiro, qualquer outra coisa. Alpinista social, gostei dessa. E eu tenho um patrimônio grande. Muitas vezes, eu já vi casos, tu deve ter muito mais do que eu, que o patriarca identifica essa criatura, né? Então eles né? Só que, a filha está apaixonada, o filho está apaixonado, sim, muitas vezes não enxerga esse negócio. E exigir, por exemplo, um acordo pré-nupcial,
algo que consiga segregar um possível casamento errado, alguma coisa assim. Isso é uma providência. O filho pode se negar, por exemplo. Tu sugere para o filho ou para a filha, olha, assine, faz teu cônjuge assinar isso aqui. Não, eu estou apaixonado, isso é ruim. Como é que faz? Como é que soluciona isso? E aí a gente descobre quando que o amor é verdadeiro, né? Quando assina o pacto de separação total, é amor de verdade. Mas assim, eu imagino que é uma solução bem comum essa, culturalmente, né? E aí tu vem falando sempre da cultura, né? Do cenário ideal. Acho que culturalmente o melhor cenário é a gente debater abertamente esses assuntos cada vez mais em casa, né? Mas a gente tem um ponto de corte hoje do Brasil que está começando a falar desses assuntos e a maioria das pessoas não gosta, tem receio, ou medo, ou vergonha de falar sobre isso. Porque é chato, né? Vamos lá, tu tá vivendo o auge da tua paixão, resolve, eu quero casar com essa pessoa. Aí chega o teu pai, a tua mãe e diz assim, filho, ela vai ter que assinar esse negócio aí. Daí, como assim, né? O que acontece? Nós estamos vivendo uma paixão tórrida aqui, como é que tu vai me fazer assinar isso aqui, né? Eu acho que assim, é uma faca de dois gumes. Primeiro, eu acho que o herdeiro tem que se conscientizar que aquele patrimônio não é dele, aquele patrimônio poderá vir a ser dele, né? E para ele entrar nesse mecanismo, ele deve cumprir algumas regras, como, por exemplo, privilegiar os membros da família. Privilegiar os membros da família quer dizer não trazer nenhum risco para eles, e aí sim o melhor regime é de separação total de bens. Mas ele continua tendo livre-arbítrio, como nós todos, e dizer, não vou assinar isso, não quero mexer com isso aí, deixa isso quieto, não vou levar esse assunto para o meu futuro cônjuge, namorado, namorada, seja quem for. E aí o patriarca ainda assim pode, dentro da estrutura de planejamento sucessório, eu vou trazer sempre o exemplo da holding, que é o mais fácil de a gente falar no dia a dia, criar um regramento que isola, que cria a incomunicabilidade, que é um dos 3 pilares, incomunicabilidade, impenhorabilidade e inalienabilidade das cotas da minha holding. Os 3 isso. Os 3 isso. E lá eu coloco, não quero comunicação de bens entre os meus herdeiros e os seus agregados. Ou seja, quem se casar num regime diferente de separação total de bens, eventualmente não pode ingressar na sociedade. Isso está na governança da holding. Posso colocar na governança da holding. E aí o meu filho tem o livre-arbítrio. Entra na holding se quiser. Se não quiser entrar, não entra. Né? Ele aí vai ter que discutir o direito de herança que ele possa ter, se ainda sobrar alguma coisa e já não tiver colocado tudo dentro da holding e eventualmente até transferido para os seus irmãos. Entendi. Então eu crio um empecilho para ele próprio, ele vai ter que se adequar para entrar na sociedade. Mas essa pessoa não entraria, não pode depois pedir, olha, eu tô fora desse negócio aqui, mas eu como filho tenho o mesmo direito? O direito à herança prescreve em 20 anos. Se o patriarca, matriarca fizesse processo com 50 e viver até os 80, quando ele for reclamar o direito de herança, vai ter prescrito há 10 anos já, esse direito hereditário. E aí ele vai ter um problema, e por isso que eu disse lá no início, o direito não socorre quem dorme. Então, se eu faço um planejamento em tempo, em vida, e com todas as possibilidades que eu tenho, eu posso até, se for o caso, desprivilegiar um dos herdeiros. Eu nunca recomendo isso. Eu recomendo que as famílias conversem e se adequem. E na maioria dos casos a gente consegue ajudar a fazer isso, tá? Mas essa não é uma incumbência da família. A gente traz os membros para essa discussão, e a gente gosta de debater, a gente tem uma experiência muito boa com isso, tá? Eu ia trazer até... Tu acabou antecipando que eu ia sugerir que muitas vezes você como a pessoa apaixonada lá, né? Você pode terceirizar o problema, né? Fazer, olha, isso aqui na verdade é uma regra da família. E é o que a gente faz. Né? Eu não posso ir contra a regra da minha família. Eu te amo, eu daria tudo que é meu para ti, só que assim, é uma regra da família, eu não posso passar por cima disso. Sabe, André, teve um caso recente agora no Rio de Janeiro, tá? Que a gente atendeu, até a nossa colega Michele, um abraço pra Michele, que tá lá no Grupo Estúdio, teve lá recentemente no Rio, trabalhando nesse caso que eu vou falar algumas linhas dele agora. A gente conseguiu mostrar não era a intenção final, mas acabamos mostrando para um dos herdeiros que ele estava entrando num relacionamento que era o alpinismo social que o cara queria fazer mesmo, né? O cara ou a mulher, não vou dizer quem era, né? Porque quando a gente aproximou a falar desses assuntos, a pessoa mostrou completamente refratário. Não, isso eu não assino, eu não admito, normal, etc, né? etc. Acontece em muitos casos. Acontece em muitos casos. E aí aquele herdeiro que estava prestes a entrar num relacionamento e que ele ia ter um problema de direito, acabou entendendo a situação que estava acontecendo. Mas a gente gosta de entrar nessa discussão, a gente gosta que terceirizem. Eu sempre digo, coloca nas nossas costas que elas já são largas para isso. E a gente vai lá, senta com as pessoas, explica do que se trata, né? E os bem-intencionados acabam entendendo, porque
a holding, o planejamento sucessório, ele vai durar, digamos que 20 ou 30 anos depois do relacionamento ter se iniciado ou depois do herdeiro ter faltado, né? Invariavelmente, no futuro, aquela família vai gozar daqueles patrimônios se eu tiver disposto a um relacionamento sério. Senão, o relacionamento vai se terminar antes disso. Sim, e cada um para o seu lado. E acontece, Maurício, por exemplo, que se há uma má intenção do parceiro ou parceira, e aí ele olha esse obstáculo. Nossa, essa família já está estruturada, já tem governança. Ele segue ou ele pula fora do jogo? Acontece muito, né? Acontece muito. Terminou a paixão. O que mais a gente vê é eles orbitando na volta, tentando algum lugar para entrar, para se inserir, para entrar nessa festa, né? Tentando uma janelinha, né? Aí acabam orbitando na volta, tentando adquirir alguma confiança, né? E em muitos casos conquistam o seu espaço, porque daí, efetivamente, se aquele membro entrou na família descomprometida e chega para trabalhar, ele acaba em algum futuro sendo bem-vindo, né? Sim, depois de ser admitido naquele núcleo. Né? Aí tem uma coisa importante, eu sei que nós já chegamos no nosso tempo, né? Mas... Mas já? Isso tudo ela zerou o cronômetro lá. É rápido, é rápido. A gente, vamos virar essa ampulheta de novo. O assunto vai... Nós nem começamos, né, Maurício? Agora que tá ficando bom. Nós vamos fazer um dia um podcast de várias horas. Várias horas. Já combinamos, a gente só me convidem. Tem que... Claro. Mas me chama a atenção isso que tu falou, André. Imagina, a pessoa, o filho lá tá apaixonado, ou a filha tá apaixonada e tal, e aí o pai vem com esse assunto. Isso me parece assim, tem que ser trabalhado desde cedo. Eu não posso chegar em determinado momento, meu filho tem lá 25 anos, só para te avisar agora que te apaixonou, nós temos que assinar esse negócio. Eu tenho que vir antes. Até antes de ter a namorada, né? Porque senão vai achar que é contra a guria. Explicar a situação, como é que funciona, trazer essa pessoa. Muitas vezes é o preventivo, negócio, né? Mas assim, tá sabendo, né? A gente tem um montão de dinheiro, a gente preserva assim, assado, é meu, vai ser teu, ou pode ser teu depois que eu morrer. Mas existem algumas regras de preservação. É isso aí. Né? Então, é uma coisa que aos pouquinhos... E nós vamos te proteger. Né? Porque a pessoa que vai estar contigo pode ser a mais bem intencionada do mundo. Mas pode não ser. Né? Então... E as coisas mudam, né? As coisas mudam. As coisas mudam. Os cenários viram, as pessoas mudam as suas prioridades, né? Enfim, a gente sabe como é que é o ser humano, né? O ser humano está sujeito a diversas... Então é interessante. A sucessão... ela vem para proteger, ela vem para harmonizar os núcleos familiares, né? E para evitar problemas. Tem regras definidas, é só seguir as regras. Não tem, alguém vai definir as regras. Esses dias eu tive um cliente, Maurício, que ele tinha 3 filhas do primeiro casamento e tinha ainda uma 4ª filha de um segundo casamento. Sim. E ele entendia que todas tinham direitos iguais. Certo. Obviamente que as filhas do primeiro casamento, elas sempre acham que tem mais direito do que do segundo, do que a meia-irmã, digamos assim, né? Então, e ainda dentro das 3, ainda tinha uma que ainda nem se dava tão bem com as outras 2. Né? Então ainda tinha conflito com a meia-irmã e ainda conflito interno. Certo. E ele não tinha feito nada de sucessão ainda. E aí eu disse, quem sabe vamos começar a trabalhar um pouco isso e tal. E ele disse assim, mas não tem como, gente. É uma encrenca com as minhas filhas, assim. Não consigo falar sobre isso. Não, e aí eu disse assim, agora deixa eu te fazer uma pergunta. Agora que tu tá aqui, tu tá lúcido, tu não consegue fazer ela se entender. Tu acha que elas vão se entender depois que tu morrer? Aí que não. Meu amigo, dá um jeito. Resolve isso agora. Ele sacou-te, né? Então, a sucessão, ela resolve conflitos, inclusive, né? Sem dúvida. Que poderiam ficar piores se não tivesse vão ficar, né? Vão ficar piores, falta do patriarca, da matriarca ali, que é o fator que junta as pessoas, a situação complica muito. E aí vem o agregado falar no ouvido, não, vamos vender tudo, o que tu quer com isso? Ou teu irmão não tem tanto direito quanto tu tens, tu ajudou mais, tu esteve mais presente. O teu irmão tá te roubando. E aí começa, esse é o princípio do fim em muitos casos, né? Então hoje a gente ainda vive essa zona de transição e por alguns anos vamos viver a dificuldade de falar nesse assunto. Mas eu tenho plena convicção que as próximas gerações vão ser muito mais amadurecidas. Porque hoje, se a gente for falar em maturidade de empresas, as empresas mais antigas do mundo estão lá na Europa, Norte dos Estados Unidos, empresas grandes também e antigas, né? Porque eles têm uma coisa em comum, regras de governança e de sucessão muitíssimo bem desenhadas, né? E aí fora um pouquinho mais da transparência na gestão, que é algo, já dá um outro capítulo, um outro podcast falar só sobre isso aí.
só sobre compliance, transparência de gestão, né? Credibilidade de administradores. Isso aí vale uma live, né? Poxa! E o brasileiro ainda precisa muito disso. Show de bola. Pessoal, estouramos mais uma vez o tempo, né? Já tá virando tradição, né, Alexandre? Nós estourar tempo Não, aqui. o assunto é bom, Aumentar esse longe, tempo, né? então. E a gente nem vê passar aqui, a gente olha o contador ali, vê zero. Ixi, nossa, né? Já passamos do tempo. Acho que, em certa medida, cumprimos aqui o nosso objetivo de hoje, que era passar sobre... É um tema complexo, né? Cheio de detalhes. Cheio de detalhes que a gente precisa trazer forma de simplificar e, de certa maneira, alertar, né, as pessoas, principalmente as que já formaram certo patrimônio e que gostariam de deixar algo de forma tranquila para os seus herdeiros ou sucessores, né? Então, a gente trouxe N exemplos aqui, né? N exemplos. Fofocagem também. A audiência deve ter se identificado com algum, ou tem um totalmente diferente, está convidada a nos contatar, né? Até avançando para exemplos práticos, se eventualmente alguém se identificou com algum problema aqui, está precisando de ajuda no tema, pode entrar em contato com a gente. Sem dúvida. A gente aciona o Grupo Estúdio, o Maurício e a equipe dele, e a gente tem feito isso de forma recorrente, inclusive, né? Exatamente. Temos tido bastante reuniões aí com os nossos Que clientes. E então a gente já se coloca à disposição de vocês em relação a qualquer tema que vocês tenham em relação à questão sucessória. E acho que a gente cumpriu aqui, né? O objetivo Foi bem. Pessoal que tiver mais dúvidas também, comenta aí para nós, né? Gostou? A gente traz a dúvida e leva para o Maurício e responde. Sem Depois, se quiser fazer um contato pessoal, deixar um chat também. aberto. Encaminhe para aquela pessoa que você sabe que tem um problema nessa área também. É verdade. Essa aí foi boa. E aqui a recomendação de sempre, né, pessoal? Vamos sugerir temas, deem a sua opinião, como é que foi esse episódio. Escreve aí para nós. A gente sempre fica muito feliz em receber o feedback de vocês. E vamos nos encontrar no próximo... deixa eu dar um spoilerzinho. Já ia esquecendo, importante. Pessoal, vamos se preparando, tá? Estamos chegando ao final da temporada, da primeira temporada. E o último episódio do ano será ao vivo. Ou seja, com interação com a nossa plateia. Quer dizer que a turma vai estar nessa TV aqui, Momberg? A turma vai estar nessa TV aqui, interagindo com nós. Então... A gente ainda só não definiu se vai ser ali na primeira ou na segunda semana de dezembro. Mas a gente vai mandar e-mail nas nossas redes sociais aí para vocês, para que vocês possam participar com nós. Vai ser legal. Acho que nos acompanharam o ano inteiro, né, Júlio? É legal. Chave de ouro. E vai ser bom que o pessoal sabe quem nós somos e nós não sabemos quem eles são ainda, né? Então vai ser legal para ver algumas figuras. Eu só preciso que o Vitor viabilize isso, né, Vitor? Não, o Vitor sempre resolve as coisas. A gente traz os problemas, ele resolve. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência e nos vemos no próximo Aposentado. Até mais. Até, pessoal. Até lá.